Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta, o primeiro podcast da UFMT no campus do Araguaia. Estamos aqui em Barra do Garças, Mato Grosso, para o Mato Grosso e o mundo. Hoje temos mais um participante que está dando início, o Vitor. Prazer, Vitor. Prazer. Belo nome, né? Por sinal, Sim, uma bela nome. escolha, viu? Tem que dar os parabéns aos seus pais. Com certeza. O Vitor está iniciando aí a colaboração com o nosso projeto. Espero que seja perene aí, que dure bastante tempo, né? Tem alguma experiência, Vitor, com telas, com televisão? Não. Você está preparado para o sucesso? Deus abençoe que sim. Amém. Eu espero que sim. Deus amém. A gente está aqui no jogo da vida. Vai que isso aconteça. Deus abençoe. Hoje a consulta, antes da gente falar da consulta de hoje, nosso podcast Prova com Consulta, vamos aos nossos merchan, os patrocinadores que somos nós mesmos. Então, lembrando o pessoal aí, quem achar que é um conteúdo interessante, que pode... alguma pessoa pode se beneficiar, ou você mesmo, que dá aquele like, encaminhar o vídeo para familiares, amigos, né? Que a nossa intenção é isso, popularizarmos conteúdos, pessoas e situações que são vivenciadas na Universidade Federal e em todo o Vale do Araguaia, ok? Então, feito o nosso merchan, vamos falar da nossa consulta. Lembrando que todo episódio nós temos uma consulta, nós temos a prova e nós temos a consulta, que é o nosso convidado. Então, a prova de hoje, o tema é o curativo do futuro. Olha aí, curativo do futuro. Pesquisadores da UFMT desenvolvem um curativo para queimaduras à base de produtos naturais da nossa região. Então essa é a prova de hoje. E eu vou falar um pouco sobre a nossa consulta com quem vai ser. Prepara aí, Vitor. Prepara aí que o bagulho aqui é grande. Nossa convidada, ela possui graduação, tô vendo a cola aqui, hein? Ciências Biológicas pela Unicamp, o mestrado e doutorado em Genética e Biologia também pela Universidade Estadual de Campinas, né? Atualmente é professora titular da Universidade Federal, a última instância que se um professor pode alcançar dentro da Universidade Federal. Ela já alcançou. Tem experiência na área de imunologia e morfologia e atualmente seus temas de pesquisa está direcionado à cicatrização de lesões de pele, a relação parasito-hospedeiro, associada à leishmaniose em órgãos linfóides primários e produtos naturais. Essa nossa convidada, ela já possui mais de 35 artigos publicados, da grande maioria em revistas internacionais, já orientou mais de 20 mestrandos, então já promoveu a qualificação de mais de 20 pessoas. Tomara que eu seja o próximo. Faz sua média, viu? Faz sua média. Tomara que sim. Ela faz parte também de um grupo que está promovendo a ampliação e a consolidação do Centro de Pesquisa Multiusuário do Araguaia. A gente já fez uma consulta aqui com a professora doutora Madilene sobre esse centro, ela também faz parte desse grupo, né? E grande parte do currículo dela atualmente também está associada ao companheiro Wagner, e aos seus dois... Walter, desculpa. Vai arrumar problema. Não, mas todo mundo troca o nome dele, ele já nem liga mais. Desculpa, eu não vai me colocar convidado numa situação difícil aqui. É Walter. E mãe do Heitor, de 5 anos, e da Eloá, de 3 anos. A propósito, quando ela chegou, ela já falou de algumas atividades que está tomando o seu tempo dessa família que ela consolidou. E a nossa convidada, a nossa consulta será com essa pessoa, a professora doutora Paula Cristina de Souza. Seja bem-vinda, Paula, ao nosso projeto de divulgação. Obrigada pelo convite. E é muito bom estar aqui para falar
de coisas de ciência, né? Porque ultimamente eu só tenho falado de coisas de filho, então eu preciso mudar um pouco. É bom falar de coisas de ciência. Então, eu agradeço muito o convite. É uma honra. A Paula é uma pessoa dentro. A Universidade Federal aqui no campus do Araguaia, ela tem institutos. Então, primeiro a gente tem a reitoria, dessa reitoria se divide em institutos. Eu acredito que dentro do Instituto de Ciências Biológicas, onde estão os cursos de saúde em geral, eu acho que todo mundo conhece a professora Paula. E ela é uma das pessoas que eu já falei pessoalmente, né? Que foi a FMT, ela começou a fazer uma atividade muito interessante, não sei se você sabia, Vitor, de fazer portarias de elogio para alguns funcionários, né, da instituição. E ela é uma pessoa que eu acho que merecia por várias atividades. Eu ganhei, Vitor, uma agora há pouco tempo. Que bom, merecido. Eu ganhei uma por tempo. A cada 10 anos eles estão fazendo a portaria. Não, eu ganhei uma pelo CPU. Pelo eu e a CPMU. Madeleine. Ótimo, merecido. Eu tô me sentindo. Não, eu sou o menino aqui perto aqui do participante, né? E do professor também. Mas nós todos somos. Se a gente for falar alguma coisa de tecnologia, de mídias digitais, aí a gente vai ser menino. Aí que eu sou menino, né? Do seu lado também. Aí que bom que veio essa valorização. E não só ela, tem vários professores aqui, né? Mas pela essa trajetória. E vamos começar um pouquinho falando dessa sua trajetória antes de entrar no foco, que é esse curativo aí que vocês desenvolveram e levaram manchetes para diversos locais, né? Então, primeiro para conhecer você, assim, você entrou nessa área de docência, mas a gente queria entender um pouquinho por que você levou essa área e como a gente na introdução falou que você foi muito para imunologia e morfologia. Então, primeiro, que mosquitinho que te picou para você direcionar isso à docência e a essa área de atuação sua? Então, eu quando era mais jovem, assim, antes de entrar na faculdade, antes até de saber o que eu queria fazer, né? Eu vi uma reportagem na TV falando sobre... Acho que era a Escola Paulista de Medicina, né? Que agora é a Unifesp. E falando de um estudo de vírus. Tava vendo uma reportagem, nada a ver. Aí vi os caras vestidos que pareciam astronauta, né? Falei, cara, eu quero fazer isso. Não sei o que é, mas acho bom. Achei interessante. Depois eu descobri que eu sentia calor e aquelas roupas não ia ser legal. Mas foi aquilo que me despertou. E que idade, mais ou menos? Eu devia ter uns 13, 14 anos, assim. Aí eu falei, quero ser cientista. Eu não sabia nem o que o cientista fazia, mas eu queria ser cientista. Fazendo um parênteses aí, o quanto que é importante feiras de ciências, essas coisas. Na escola dos meus filhos não tem isso, eu não sei o porquê. Mas isso desperta a curiosidade, né? A gente tá tendo essa semana... Esse episódio vai pro ar mais pra frente, mas a gente tá tendo a amostra de extensão, que vem escolas públicas, a universidade pega o ônibus da faculdade, vai lá, pega e devolve, e o aluno... Então, assim, como é importante, né? Pra você muito. Foi. Assim, pra mim foi. Foi ver uma reportagem. E assim, eu sempre fui fascinada por coisas pequenas que causavam estrago, né? Então eu falava assim, cara, como é que o vírus, uma coisa tão inútil, faz uma coisa tão... né? E aquilo pra mim era a coisa mais fantástica do universo. E aí eu entrei na faculdade. E aí depois eu descobri a genética. Eu falei, nossa, genética é muito legal, quero trabalhar com isso. Aí eu entrei na faculdade, porque na época que eu fiz o segundo grau, tudo, a gente não ouvia falar em imunologia. Essa coisa de sistema de defesa não existia, né? Mas você ouvia falar das doenças, e aí eu era fascinada pelas doenças, né? Principalmente as infecciosas. Aí eu entrei na faculdade, e quando eu entrei na faculdade, eu falava, não, vou fazer genética. Quando eu conheci o povo da genética, eu falei, não quero mais fazer genética. Achei eles muito metidos. Mas até fiz estágio na genética, foi legal, tudo. Gostei das técnicas, achava bom. Mas lá eu descobri a imunologia, no segundo ano da faculdade. Porque assim, a micro era legal, tudo, mas não me atraía ficar só sabendo dos patógenos, nada. Mas quando eu descobri a imunologia, que eu descobri que, nossa, a gente tem alguma coisa dentro da gente que defende a gente, achei aquilo fantástico. Apaixonei pelo livro primeiro, o livro de imunologia. E aí eu fiquei tão fascinada naquilo que eu queria estudar aquilo.
Na faculdade, por coincidência, eu não consegui na iniciação fazer isso no começo. Então, eu fiz primeiro genética, iniciação, depois fiz iniciação em microbiologia. E aí, quando eu estava no final já, é que eu consegui uma vaga no laboratório de imuno. E aí, eu fui para imunologia mesmo, né? Era uma professora que trabalhava com doença infecciosa e órgãos linfóides, eu fui para imunologia. E aí, assim, eu me apaixonei foi pelo livro. Não foi por aula, não foi por nada, não. Quando eu comecei a ler o livro do Abbas, eu me apaixonei. Tanto que eu falo para todo mundo que eu fiz imunologia por causa dele. E quando eu conheci ele também, minha orientadora falou para ele também que eu tinha... Porque eu fiquei muda, né? Fiquei tão emocionada que eu não conseguia nem falar com o homem. E aí, eu fiz imuno por causa dele. Do livro dele. Uhum. E eu sou apaixonada por imunologia, assim. Aí você se apaixonando por essa área, entrou na universidade e quantos anos já de UFMT? 21. 21 anos. Se tornou professora titular, como a gente mencionou, é o estágio, né, Uhum. final ali da progressão, né, que um professor pode atingir. E você, como você falou, né, em off, fez o memorial, tal, te forçou, querendo ou não, a você parar e ver toda a sua trajetória e vendo. E o que indo para trás, assim, nesses 21 anos, tanto que te marcou como dificuldade, como te deixou mais orgulhosa? Porque você fez esse exercício de reflexão, né? Escrever um memorial é uma coisa muito difícil, porque é uma coisa que envolve muita parte emocional, né? De você ter que rever a sua vida, Sim. ver o que você fez, o que você não fez, por que você não fez diferente, tais coisas, né? Então, assim, eu tive muitas dificuldades, mas também muitos prazeres no meio dessas dificuldades, né? A minha primeira dificuldade foi vir morar no Mato Grosso, longe da minha família, sem conhecer ninguém nesse mundo, entendeu? Eu caí aqui de paraquedas. Os primeiros 6 meses eu só chorava e fazia crochê. Brincando, gente, mas era mais ou menos isso. Então foi bem difícil o começo. Mas depois que começaram a chegar outros professores na universidade, eu percebi que vários deles tinham a mesma visão que eu de querer fazer as coisas crescerem, né? Porque eu saí de uma universidade grande, segunda mais importante do país. E aí eu vim para o interior do Brasil, numa faculdade que parecia uma escola, não parecia uma faculdade. E foi um choque muito grande para mim na época, né? Mas como eu mudei muito ao longo da minha vida, eu aprendi a me adaptar aos locais. Então, para mim, assim, foi muito difícil no começo. Eu fiz mesmo muito crochê para poder acalmar. Mas me ajudou também essa minha vivência de ter mudado muito a me adaptar. E aí, com essa chegada de novos professores, eu me empolguei, porque aí eu tinha pessoas que pensavam como eu. Foi uma época que a UFMT estava se expandindo, né? Que o campus estava expandindo, então eu ajudei a criar novos cursos de graduação, ajudei a criar programa de pós-graduação, laboratórios, projeto FINEP, né? Desde que eu entrei, eu comecei a escrever projetos FINEPs, né? Podemos falar que a nível de pesquisa você pegou o FMT na planta. Mais ou menos isso. Porque talvez de ensino já tinha alguns cursos consolidados, mas pesquisa não tinha quase nada mesmo, assim. Era um ou outro professor que fazia e muito raro. Não tinha laboratórios como a gente tem hoje. A estrutura que a gente tem hoje não existia. Aqui, por exemplo, esse campus, eu comecei a dar aula aqui, não tinha nem rua, era terra. O curso de biomedicina começou aqui, as salas, você não chegava, você só chegava pelas aquelas ruas de terra. Então, assim, se chover, você atolava o carro. Então, assim, foi bem difícil o começo. Mas eu acho que, assim, olhando tudo, né? Eu me sinto muito feliz, porque mesmo não... Algumas coisas eu não tive, portaria, eu fiz porque eu queria fazer mesmo, só por fazer. Eu percebi o quanto que eu participei desse crescimento. Então, assim, eu fico orgulhosa de ver hoje o campus como ele é. E principalmente esse último desafio que eu e a Madeleine pegamos assim no laço, que foi consolidar o CPMUA, né? Então, isso para mim,
ainda gera muito cansaço, tudo, mas a gente está vendo os frutos surgindo. Então, assim, o que me deixa feliz é isso, que todos os esforços que eu fiz, né, feriado, final de semana, que eu fiquei trabalhando aqui dentro, né, ajudando a escrever projeto, serviram para várias coisas que hoje a gente tem, né, e a gente tem como usufruir, né. Está materializado Não foi um trabalho em vão. Num prédio, em estruturas e, lógico, também em resultados científicos também, que é o que a gente... Vamos começar a falar do tema? Com certeza. Do nosso tema. Somente salientando o que a professora falou, que eu acho interessante nessa parte de você se deslocar para um local que você não conhece, que você não tem família nem nada, isso é um negócio assim que é muito complicado, né? Não só eu, mas com diversos alunos passamos por isso também, é um negócio que é difícil de enfrentar. Mas agora voltando ao assunto principal, digamos assim, né? A gente acompanhou um dos seus projetos e tudo mais, e aí eu percebi que até desde 2013 já mexia voltado ao assunto voltado à criação desses medicamentos, digamos assim, voltado ao tópico de queimadura, lesões. E assim, eu queria saber, atualmente, como que foi pra você lidar com isso agora que, tipo, dessa viralização que teve a nível, assim, proporcional de sair no G1, em outros sites e tudo mais. Como que foi tudo isso, assim, inicialmente? Quando você viu que realmente popularizou, né? Fiquei chocada. Porque, assim, eu sempre... Quando eu saí da Unicamp, eu continuei ainda trabalhando com algumas coisas que eu fiz no mestrado e no doutorado. Mas eu queria uma coisa totalmente minha, assim, nova. Eu não queria fazer coisas que fossem ligado, sabe, à minha formação. Não por achar que é ruim você manter o vínculo com o seu ex-orientador, não é nada disso, não. Mas é porque eu queria mesmo ter a minha descoberta. Eu sempre fui muito curiosa. E eu entrei para o curso de Ciência de Materiais, que, apesar da imunologia ser uma ferramenta importante para eles, eu tive muita dificuldade de me ver lá dentro. Porque eu falava, gente, o que eu vou fazer aqui, né? Não sei fazer nada de material, não entendo nada daquelas coisas de física e química. O que eu estou fazendo aqui? E aí, um dia, conversando com a professora Nara, que era da física, ela já tinha trabalhado com essas membranas de borracha, mas para outras coisas, eu não lembro exatamente para quê. E ela viu um artigo de queimadura, de uma outra coisa também, nada a ver. E ela falou assim, Paula, e se a gente trabalhasse com isso daqui? Com alguma coisa relacionada à queimadura? Aí a gente foi conversando, e a ideia começou a partir daí. Eu já trabalhava com própolis na época, com parte de atividade antimicrobiana, né, do própolis. E eu falei, a gente pode tentar misturar. Nem sabia se misturava. Só falei, vamos tentar misturar, ver o que vira, né? E a gente começou assim em 2013. Porque tinha uma aluna de mestrado que precisava de um projeto, porque ela estava há 1 ano com um orientador, mas por algum motivo, que eu não lembro agora, não deu certo. O professor teve que ir embora da faculdade. Eu acho que foi uma coisa assim, ele teve que sair, aí ela ia ficar sem orientação. E a gente não conseguia continuar o projeto que ela estava. Aí eu falei, não, a gente tem que começar uma coisa do zero rápida, né? E aí a gente começou esse projeto aí. O primeiro artigo foi o trabalho dela, foi nisso, né? Sim. Mas foi muito assim, a gente foi chutando tudo, porque o própolis não dissolve em água, e a borracha ela não mistura com coisa que não seja água, então assim, sabe? A gente teve que inventar uma forma de misturar os dois. No fim, deu certo, mas foi chute, assim, o começo foi bem chute. E aí eu comecei a pensar, e se a gente começar a misturar outras coisas? Vamos misturar, né? Vamos deu certo uma vez, né? Deu certo uma vez. Teve uma dose de sorte, mas eu vi eu não lembro o jogador, falaram pra ele assim, nossa, você tem tanta sorte, toda vez que era um goleiro, toda vez que chutam em você tá no lugar onde a bola vai. Você tem muita sorte de ser goleiro. Aí ele falou assim, foi interessante, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, ele estava posicionado, muito bem posicionado, é o mérito do treinamento. Então, com certeza, para todo pesquisador, você, na verdade, tem várias tentativas. Então, aqui a gente está falando uma que teve sucesso, mas a gente, na pesquisa, tem várias coisas que você tenta e viralizou. A gente até tem a prova aí de sites. Primeiro, saímos no site da Globo,
Saímos não, né? Eu me colocando. Não todo o time da UFMT, né? Não, saímos. Todo mundo. Essa pesquisa falando desses produtos, né, de queimadura, com babosa e própolis, produtos naturais que a gente convive desde criança, né? Aí eu só tirei um print de alguns sites. O Elisa, fazer o favor, nem precisa ser do nosso drone. A gente tem um drone aqui no nosso estúdio, sempre falo do drone. Pode ser nessa câmera lateral, que talvez pegue até melhor. Alguns sites que saíram, né? Então, tanto a nível nacional, como a Globo, como a nível regional, falando desse trabalho, né? Inovador, com riquezas naturais, né? E assim, então você falou que já entrando um pouco nesse assunto, foi tentando misturar, né? O primeiro com própolis, igual foi mencionado, mas você usou como um veículo o látex. Usei o látex que como a gente veículo. lendo foi coletado no nosso município vizinho aqui, Pontal do Araguaia, que é o UFMT também tem um campus lá, né? Essa escolha do látex já era pautada, assim, a novidade, ela vem o que vem misturado, ou o látex também teve um pouco de sorte? Como que é essa escolha do látex? O látex foi mais porque a Nara já trabalhava, né? Ela já trabalhava com essas membranas. Eu não lembro com qual aplicação agora, assim, de cabeça eu não lembro, não. Só para quem é de fora, lembrando, a professora Nara, doutora, ela é aqui da UFMT. Não, agora ela tá na UFG. UFG, tá na UFG. Fazia parte do programa de mestrado aqui. Não, ainda está no programa? Ela ainda está no programa de Ciências e Materiais, né? Então, era uma das suas colaboradoras. E assim, como ela trabalhava com a borracha já, né? E tem um grupo em Araraquara que já tem até uma empresa com a borracha sozinha fazendo naquela época, pra tratamento. Quê? Ela usava para queimadura? Para que ela usava? Não. Assim, tem gente que usa látex, por exemplo, os professores da física, o Gilberto e a Poliana, eles estavam usando para fazer sensores. Entendeu? Então, a borracha pode usar para várias coisas, não necessariamente na área da saúde. Mas já tinha um pessoal de Araraquara trabalhando com essa parte da borracha como agente cicatrizante, né? Sim. Então, já era sabido que a borracha tinha esse potencial de formar novos vasos. Ele tem esse potencial de angiogênese. Então, ele forma novos vasos sanguíneos. E aí, por isso, ele seria bom em processos de cicatrização. Mas um dos grandes problemas de cicatrização de lesão de pele é que você... Não é só o processo de cicatrização em si que você precisa, né? Uma coisa que estimule isso. Você tem risco de infecção, porque a pele é a principal barreira nossa de proteção. Você tem lesões que, quanto mais profundas são, mais difíceis esse processo. Você tem o fato de formar cicatriz, né? Que causa sequelas emocionais para a pessoa, até sequelas físicas, né? Então, tem vários fatores que a borracha sozinha não resolveria, né? E pensando nisso, e pensando nessa possibilidade de a gente misturar produtos, e principalmente, né, pensando na valorização da nossa flora, da nossa fauna, a gente buscou essa possibilidade de juntar a borracha, que é mais nacional, mundial, né? Com coisas mais regionais. Por quê? Porque a gente tem uma diversidade de coisas que não são conhecidas ainda. Por exemplo, o própolis que a gente usou inicialmente, né? A gente usou própolis de abelhas sem ferrão, que são pouco estudadas, né? O própolis delas, porque elas são... Não é um tipo, não é que nem a jataí, que todo mundo conhece o mel e tudo. É uma abelha que é menos conhecida, tem bastante aqui na região. E aí, conversando com o senhor que produz mel, ele falou dessa abelha e a gente resolveu testar o própolis dela, né? Então, assim, até para preparar o própolis, a gente teve que estudar uma forma de preparar tudo. Mas foi assim, foi o objetivo mesmo de valorizar o que a gente tinha na região. E usar a borracha, ela é um bom veículo, porque além dela poder se misturar e tornar um novo material, se ela misturar com alguma coisa, ela também serve só como carreador
dependendo de como você prepara ela. Então, ela pode ter o princípio ativo, né, que ela faz já a cicatrização, mas ela também consegue segurar e ir liberando aos poucos aquilo que você quer colocar nela, né? E aí, a gente começou a fazer esses estudos, né? A gente começou com própolis só, e aí a gente teve um resultado muito bom só com então, própolis. já de início já foi o própolis, não foi outras coisas? Não, já de início foi o própolis. E assim, de todos os que a gente já estudou até agora, o própolis com a babosa, a gente ainda tá fechando o artigo, né? Então, a gente ainda não terminou de analisar todos os resultados, tá? Tem resultados ótimos os dois juntos. Mas só o própolis já tem resultados bastante fortes, assim, de uma aceleração no processo de cicatrização bem bom, assim, se você comparar só com a borracha, por exemplo. Uhum. Você até tem, além dessas reportagens, assim, vamos dizer, populares, né, de televisão, assim, mais acessível, a gente também, obviamente, o grupo, né, sempre coordenado pela professora Paula, também teve publicações científicas, validando isso cientificamente, né, não é só uma, são várias publicações, e eu tenho que fazer um parênteses aqui também no nosso meio, porque em vários momentos foi citado a parceria que você teve, né? A gente vai falar sobre isso, mas eles merecem um espaço aqui, a FAPEMAT, porque nos ajuda como pesquisadores do Estado, é um órgão extremamente importante. Mas voltando antes, depois a gente fala um pouquinho mais da FAPEMAT, vocês então começaram a escolher outros produtos para testar além. Testar. E como que é essa escolha, assim? Porque tem, igual você falou, é uma diversidade tão grande, tantas possibilidades. Porque no primeiro você até falou que foi conversar com o apicultor, gente que trabalha com isso um pouco. E essas novas também tem um pouco da cultura popular para. Algumas foram aleatórias, assim. Por exemplo, a copaíba, que a gente trabalha também agora. A escolha foi do aluno que veio fazer mestrado comigo. Ele falou que na iniciação dele, ele tinha feito um extrato do fruto da copaíba, porque a gente costuma usar o óleo de copaíba, Sim. que a gente já sabe que tem ação cicatrizante, né? Isso já é conhecido. E ele queria fazer com o extrato do fruto. Eu falei assim, mas então, será que isso vai dar certo, né? Ele falou, não, professor, o extrato dá certo, eu já vi, tem propriedades químicas. Eu falei, então, que ele fez até com o professor Ricardo, a iniciação dele, com o professor que era da Química, e que também já saiu aqui da UFMT. Gente, eu tô muito desatualizado. O Ricardo saiu. Não sabia também do Ricardo. Eu também fiquei sabendo há pouco tempo. Nossa. Você não é o único que tá desatualizado. E aí, eu falei assim, então vamos testar. E também deu um resultado bom, porque a gente não sabia se a fruta tinha o mesmo potencial cicatrizante que o óleo. E aí eu falei para ele, vamos testar e ver se tem um potencial cicatrizante, porque a gente sabia que ele tinha atividade antioxidante. Eu falei, ser antioxidante é bom na cicatrização, então vamos tentar, né? O meu foi sempre tudo tentar, Vitor, assim, a pessoa fala assim, e se a gente fizesse isso? Mas tem uma evidência, não, né? Sim, então coisas que não são aleatórias. Tem uma tendência, né? Que nem a sucupira agora, que a gente tá misturando com a copaíba, a gente sabe que a sucupira é antimicrobiana, né? Então, assim, já tem estudos falando isso. E como a ideia é você fazer um curativo que junte várias propriedades, né? Não só a cicatrização em si, eu busco sempre juntar coisas que tenham essas outras propriedades que são necessárias para o processo de cicatrização. Então, por isso que, tipo, a babosa, a gente sabe que ela é boa para queimadura, por exemplo. Tem gente que usa o extrato de babosa. Então, por isso que a gente juntou com o próprio. Será que a babosa aumentaria esse processo de cicatrização? Melhoraria esse processo, né? Então, foi por isso. A gente foi fazendo com coisas que a gente já tinha ouvido falar, que alguém já tinha... Mas tudo assim, coisas que... Por exemplo, sucupira, você tem poucos estudos. Apesar de todo mundo... De ser popularmente usado, você não tem tantos estudos, assim, sabe? Com nanoemulsão, que é o que a gente tá usando. Você não tem. Então, são algumas coisas que a gente foi pegando, via que não tinha muita coisa, mas tinha muito uso popular, entendeu? É interessante levantar isso, né? A questão do uso popular, né? A gente
a gente consegue, assim, em grande maioria, né? A gente consegue descobrir novos fármacos, novas tendências em relação ao uso popular, né? Fulano que usa e sabe que outro fulano usa, a gente consegue descobrir essas coisas novas, né? Uma questão que eu fiquei interessado em saber é em relação a esses novos projetos que a senhora teve de desenvolver esses novos medicamentos, novos fármacos, enfim. Em relação a eles ao usual, né, para queimaduras, né, o que difere ele em si para outras queimaduras, para outros fármacos em si convencionais? Os tratamentos. Os tratamentos. Hoje em dia a gente não tem tratamento padrão para queimadura, né? Assim, é claro que você vai lá no postinho, eles vão normalmente passar a sulfadiazina de prata, porque ela é antimicrobiana. Mas você não tem um tratamento que vise essas características que eu falei para vocês, né? Essas propriedades, né? Que seja antimicrobiano, acelere a cicatrização, tenha pouca troca. Você não tem uma coisa que tenha tudo junto. E o ideal seria que a gente tivesse alguma coisa que tem tudo junto. É claro que, assim, o curativo que eu tô fazendo, não eu, né? As meninas que fazem, eu só fico atrás delas atormentando. Mas o curativo que a gente está fazendo lá, a gente busca isso. Coisa que você não troque muito. Porque, imagina, você está formando uma pele nova. Aí, todo dia você tem que arrancar o curativo para pôr outro. Vai arrancar essa pele nova. Isso vai dificultar o crescimento, né? A formação da nova pele. Então, assim... Para você nos dar uma aula primeiro, então, para a gente pensar em curativo. Porque você falou, acho que foi em off. Primeiro, você tem que manter a pele hidratada, é um fator importante. Principalmente na queimadura. Tá. Tem lesões que você precisa do ambiente mais seco. Tá. Mas na queimadura em si, ele precisa estar mais úmido. Aí, como a pele, nosso maior órgão de proteção, né, para invasão de bactérias, tanto seres micro como macro, também é uma proteção. Então, na queimadura também é um aspecto relevante você manter protegido. Principalmente em queimaduras mais profundas. Mais profundas. Então, é outro aspecto importante. Outra, como não tem a proteção, a possibilidade de você ter uma infecção, isso... É altíssima. Altíssima ainda mais pacientes sanguínea. que ficam internados, né? Que às vezes a extensão da queimadura é grande e aí você tem que ficar internado. Aí chance de risco de infecção hospitalar é alto. Okay. É bem alto. E aí tem vários... O fato na medicina, vamos dizer, convencional, como você falou que não existe nenhum medicamento com várias propriedades, às vezes eu tenho que retirar um pouco para colocar um medicamento específico, misturar ou um ou outro. Então eu tenho que manipular aquilo porque cada medicamento faz então é isso, aparentemente. Dá pra gente entender. Não, mas é isso mesmo. Onde a gente tá pisando. E normalmente os que a gente tem o que você falou, que a membrana você permanece muito tempo lá. Você pode manter ela mais tempo. Pelo menos os testes que a gente fez até 10 dias com o mesmo curativo, né, no animal. E parece que foi melhor do que ficar trocando, né? A gente agora tá fazendo testes trocando a cada 5 dias, para ver se influencia. Mas você manter 10 dias, ele se manteve, o animal ele cicatrizou muito bem, mesmo com o mesmo curativo há 10 dias, e o curativo estava íntegro ainda, né? Não tava, porque a ideia é essa, né? Ele não pode também degradar, causar alergia, infecção, nada, né? Porque talvez, então, seja uma das propriedades que você falou no início, que fala assim, a membrana, ela consegue ir liberando o fármaco aos poucos. Ele não fica exposto na pele, tem uma absorção muito rápida. Ele vai liberando aos poucos, então... a forma como a gente faz, ela libera aos poucos. Porque a gente também testou isso, né? A gente fez 2 formas diferentes de montar essa membrana. E uma a gente viu que liberava muito rápido, né? Que foi o mestrado do Jair. E outra a gente viu que ela era bem lenta, que até 30 dias a membrana ainda mantinha a liberação, né? É claro que aí você já tem menos produto, mas assim, você ainda via liberação por cálculos matemáticos que ele fez lá, até 30 dias manteria a liberação, né? Legal. Que já é uma coisa totalmente diferente, né? Com certeza. Você falou. Então, assim, a ideia é essa, você ter uma coisa
ali que esteja atuando por esse tempo e você não precisa ficar trocando. Por quê? Porque é muito complicado para uma pele que está se formando você ficar arrancando. Gente, arrancar esparadrapo, band-aid, dói, né? Ainda mais se tiver os pelinhos junto. Não é? Imagina para uma pele que está sendo recém-formada, nova, né? Então é bem complicado, assim. É claro que a gente tem várias metodologias. Tem algumas hoje que estão usando laser também e que está sendo muito bom, sabe? Isso é até uma coisa que eu tenho pensado em misturar tecnologias, né? Para ver se acelera também. Mas assim, por quê? A gente tem essa dificuldade de você ficar trocando e os tratamentos hoje em dia, eles trocam diariamente. Tá saindo umas membranas que você pode ficar mais tempo, né? Para cirurgia, às vezes, para usar para cicatrização. Só que é caro, é super caro essas membranas. E a ideia dessa nossa que a gente faz, é ela ser mais barata, porque como é produto nacional, regional, então a ideia é tentar fazer ela ser mais barata, de custo mais barato, né, para a população. Então, assim, além dessa questão de você não ter que ficar tocando curativo e tudo mais, que pode gerar um processo de exposição também da ferida, né? Também tem essa questão do custo também, que apesar pelo fato de ser mais... de produtos regionais, ele pode ser um pouco mais barato em relação aos outros medicamentos, tratamentos, você não precisaria importar a matéria-prima. Qual que é o grande problema do Brasil hoje em dia? Importação, gente. A gente importa muito princípio ativo. A gente exporta o produto bruto, né? E depois pega a tecnologia que alguém usou lá fora, pega só o produto ativo, acaba ficando muito mais caro. Então, assim, mesmo que seja uma coisa à base de um produto que a gente tem no país. Então, qual que é a ideia? A gente desenvolver tecnologia brasileira, entendeu? E eu acho que essa é a grande visão de inovação que o país tem passado ultimamente, que tem sido incentivado muito a questão da inovação. É que a gente comece... Porque a gente tem produto bruto bom, mas a gente precisa pôr esses produtos bons, né? Desenvolver a nossa tecnologia e não comprar dos outros, né? Então, o objetivo sempre foi esse. Alguma coisa que fosse mais em conta, mais barata, né? Eu ainda não fiz os cálculos, eu tô para sentar, tem uma pessoa que vai me ensinar a fazer os cálculos de como que a gente mostra que isso é mais barato. Mas vários fatores já mostram que acabaria sendo mais barato mesmo do que você importar, né, matéria-prima. E já tá falando já, não sei se é o terceiro ou quarto, então benefício, né? Menos, você manipula menos o paciente, o princípio ativo, o produto natural associado a essa borracha, ela é liberação lenta, o que prolonga o tempo desse curativo, né? Ele ter efetividade. Ele tem um custo menor, ele ser um produto nacional, o que às vezes pode gerar um produto mais barato para a nossa população e também gerar rendas para os produtores locais. Para nossa nação ser um produto, né, um produto tecnológico, que é uma cultura tão escassa nossa, né? A gente é um vendedor de commodities, não tirando o mérito, né? Não, eu acho que claro, o PIB do Brasil acho, hoje, eu acho que ninguém pode negar que o agro ele tem uma importância, uma fatia do bolo, né, para o nosso PIB enorme. Só que até para eles, né, assim, para a população a gente agregar valores também, até talvez seja no produto que é produzido, né, aqui mesmo, né? Que nem, por exemplo, teve uma entrevista que eu dei que foi para os produtores de látex de São Paulo, do estado de São Paulo, de borracha do estado de São Paulo. Porque assim, é uma outra visão que eles têm do produto deles, que eles estão produzindo, né? É importante a gente mostrar isso. Nessas outras visões de coisas que são produzidas aqui mesmo. E eu acho que a gente tinha que fazer ciência no país pensando nisso, né? Em como melhorar a vida da nossa população e, principalmente, tornar o nosso país mais rico. Rico no sentido, assim, de coisas que a gente produz. Porque a gente tem capacidade, a gente tem matéria bruta, a gente tem pessoas com capacidade para transformar isso em coisa eficiente. Então,
Eu acho que falta incentivo. Graças a Deus isso está mudando, tá? Então a gente está tendo, o Estado está incentivando muito essa questão de inovação, né? A FAPEMAT está incentivando bastante. O FINEP, o último edital que a gente ganhou, né? Que a professora Madeleine falou aqui, que também é com essas membranas. FINEP já é um financiamento federal. Federal. E FAPEMAT é um financiamento estadual de Mato Grosso. O FINEP também foi com essas membranas, então mostrando esse potencial de você melhorar também a qualidade de vida do produtor, né? Porque o nosso objetivo é buscar produtos locais e fazer essa parceria com os produtores mesmo, né? Agregar rurais. valor Agregar a eles. valor. Legal. Então, você já falou da questão do projeto e tudo mais. Eu queria saber agora em que fase que ele se encontra atualmente, né? Porque, assim, você falou os benefícios dele, eu não tenho nenhuma queimadura, mas quando lançar eu já vou querer comprar. Pra ter em casa, pra garantir. Mas A gente pôs na mão da professora Madeleine, quando ela se queimou. Sério? Ah, não, foi a gatinha dela. A gente pôs. Mas, enfim, em que estágio se encontra hoje? Está sendo testado em animais? Tem alguma É porque a gente tem várias frentes, né? Uhum. O só com própolis a gente testou em animais. E ele teve uma eficácia de taxa de regressão, que a gente fala da lesão, né? Que é o quanto que a lesão diminui, de 63%, 64% no período de 10 dias. Enquanto que a borracha comum, acho que ela regrediu só 20% ou 30%. Então, ele, melhorou, dobrou a potencialidade da... Então, ele teve uma taxa de regressão maior. Isso indica que é um processo de cicatrização que foi mais acelerado. Quanto mais acelerado e com a inflamação controlada, diminui o risco de você ter cicatriz, né? Queloide, essas coisas. Porque o grande problema dessas cicatrizes é o processo inflamatório exacerbado. Ele precisa existir, você não pode bloquear ele, mas ele não pode ser exagerado para não formar cicatriz. Então, a gente viu isso mesmo, que o própolis ajuda nisso. Ele controla essa inflamação, que a borracha não faz, mas o própolis faz. E aí você tem a inflamação, mas ela é bem menor. E aí, consequentemente, esse processo é mais equilibrado. Interessante, né? Porque eu fico imaginando, na queimadura, a gente acha que tem estágios de preocupação. Primeiro é a pessoa não morrer por aquela situação. E dependendo do grau e a extensão da queimadura é não morrer. O que, pela ideia assim dos resultados de vocês, ele protege isso. Até você falou da sucupira, né? As ações para combater micro-organismos. E depois é a qualidade de vida que ele vai ter após isso. Claro, porque, então, o cuidado, né, nesse novo curativo, ele beneficia essas duas porque, partes assim, do tratamento. Eu não sei se vocês conheceram já alguma pessoa que teve queimadura em várias partes do corpo. As sequelas emocionais que a pessoa tem são enormes. São enormes. Eu conheci uma moça que ela tinha toda essa parte do corpo queimada. E as pessoas perguntavam para ela e ela ficava super sem graça, sabe? Então, assim, eu via que isso criava um sofrimento nela, né? Então, é difícil para a pessoa que tem que lidar com isso, né? Não é uma questão de falar, é estética. Não, não é. Aquilo ali é a marca para sempre daquilo que ela sofreu. Entendeu? Ela vai estar sempre lembrando do que ela sofreu. Então, é difícil, né? Não é uma... Esse também foi um dos motivos pelo qual eu escolhi queimadura, né? Porque ela gera sequelas emocionais bem complicadas, né? E por um longo tempo. Mas ainda não tem nenhum teste em humanos. Vocês não chegaram a gente ainda não chegou em humanos. Etapa. Porque assim... E aí isso é um problema, não é nosso, é um problema do Brasil, né? A gente tem um problema seríssimo, uma dificuldade gigantesca da gente passar do animal para o humano. Existe uma dificuldade, porque assim, os testes em humanos, para você entrar para a Anvisa e coisa e tal, né? Até os em animais, eles são muito caros. E a gente consegue fazer uma parte aqui na universidade, a gente não consegue fazer tudo, né? E aí, assim, para a gente passar para o humano, seria com parcerias com hospitais e coisa e tal. E a gente não tem isso aqui. Aqui é mais difícil isso, né?
Mas eu vejo que esse problema não é só com a gente, né? Eu fui numa palestra, num congresso, que o cara estava falando sobre o desenvolvimento de vacinas. E ele falou que tem essa lacuna mesmo de você sair do experimental para ir... para virar produto mesmo, para você poder comercializar, né? O próximo passo, né? De você sair do animal e que é o ponto, assim, quer dizer, existem vários pontos, assim, que não vou dizer críticos, mas assim, que geram muita expectativa. Primeiro, o resultado é promissores, né? Aí depois o promissor você testar isso, porque às vezes é diferente. A resposta em animais pode ser totalmente diferente. E não só isso, Vitor. Também você escalonar isso que você está produzindo para ele se tornar um produto que possa ser fabricado. Que esse último projeto a gente já começou a pensar nisso. Por quê? Porque uma coisa é a gente produzir o extrato aqui no laboratório. Mas e se eu não tiver alguém que produza esse extrato para mim? Eu sou uma fábrica. Como é que eu vou fazer? Entendeu? E esse extrato tem que ter um grau de qualidade, um controle de qualidade. Como que faz? Então, tudo isso, né? A gente está na fase agora de já imaginar o escalonamento para a parte industrial, né? Mas a gente ainda não conseguiu testar em humanos. A gente tá tendo que ir atrás dessas parcerias. E aí, você acredita... Eu nunca cheguei nessa etapa nas minhas pesquisas. Essa parte meio burocrática, assim, será que é aí que a gente perde nossas riquezas para outros países? Porque aí vem uma pessoa com aporte grande, já com resultado, já assim... pronto, né? Olha a gente voltando para commodity, né? Vem com ela, tá prontinho, agora é só eu preparar e agregar valor, né? E aí um aporte de... E eu acho que falta conhecimento também para os pesquisadores, Vitor. Agora que eu comecei a me envolver com essa parte de inovação, né? De ir atrás, de entender mesmo como funciona isso, eu percebo que falta muito conhecimento. Assim, da gente entender como a gente dá o próximo passo, entendeu? E aí essas parcerias são super importantes, né? Que nem a gente tá começando o CPMUA com o Sebrae, sabe? Essas coisas pra gente aprender como que faz. Passar para o outro nível. A gente tem muita dificuldade nisso. A gente tem muitos resultados promissores com o própolis. O própolis e a babosa vai sair o artigo, a gente está terminando de escrever. Também deu resultados muito bons. Eu só preciso comparar com o própolis para ver se ele foi melhor ou, né? Mas aparentemente ele foi melhor quando você mistura os dois, o própolis e a babosa. Com copaíba foi um pouco pior do que com o própolis, mas ainda assim foi melhor do que só a borracha, né? E com o sucupira a gente está terminando ainda as análises em animais, então eu ainda não consigo ter uma resposta sobre esses, né? Mas a gente já viu que com a sucupira ainda fica melhor do que só a copaíba. Isso a gente já conseguiu perceber. E a sucupira sozinha também é muito boa. Você não precisa misturar ela com a copaíba, né? Então, a gente já tem alguns resultados, mas o que impede mesmo a gente é essa coisa do avançar. A gente chega num estágio que a gente não consegue ir para frente. E pelo que você citou, até como exemplo o CPMUA, então talvez a parceria público e privado, locais que facilitam, empresas júnior dentro das universidades, seria um anel facilitador, né? E a ciência, acho que a maioria dos meus colegas, eu não posso falar em nome da ciência, quem sou eu? Mas a maioria das colegas que eu converso são muito abertos a essas parcerias. E acho que esse passo, né? Porque a empresa privada também pensa no lucro dela, mas segue a inovação dentro do nosso país, com a empresa daqui, né? Então, até para assim, já que nosso intuito é popularizar, né? Pelo menos a gente pode falar pelo nosso ambiente de trabalho aqui no FMT, a maioria, muitos, não vou falar a maioria, eu nunca fiz estudo estatístico, mas muitos são favoráveis. E o que a gente tem de exemplo, o CPMUA, que eu acho que é o centro de pesquisa mais bem estruturado e mais, vamos dizer, que comunica dentro do nosso campus, eu acho que é o maior, e ele já executa isso, né? Então é a prova de que é a favor e está sendo realizado isso, né? E então, foi a partir dessas parcerias que a gente começou pelo CPMUA que a gente aprendeu um monte de coisa que a gente não sabia, né? Então, assim,
foi aí que a gente começou a ter essa visão mais empresarial, a visão de que você tem que pensar naquilo escalonado para a indústria, que você não pode pensar no... Só no resultado fazer aqui no laboratório, fazer um extrato, é fácil, mas e fazer isso em grande quantidade, entendeu? Isso tudo a gente começou a aprender com essas parcerias, com essas ligações que a gente foi fazendo com empresas, né? Empresas até de ex-mestrandos, ex-doutorandos, né? Então, assim, empresas que a gente foi conversando e aí a gente foi entendendo várias coisas. Então, a gente tá nessa fase, sabe? De tentar dar o salto, que vai ser bem difícil, mas... Então, em relação, voltando ao produto, atualmente algumas pessoas, assim, isso até é algo que você citou sobre, assim, os profissionais também, no avanço dos profissionais, em relação à população geral, algumas pessoas eles têm a ideia de que algo assim que é natural, que são os produtos naturais, não tem a mesma eficácia, por exemplo, que um produto industrializado, né, que passou diversos processos. Assim, eu queria saber o que você pensa em relação a isso, né? Porque tem muito essa ideia ainda, né? Essa pessoa assim, não, isso aí é menos científico do que isso aqui, né? Que isso aqui é mais comprovado, é assim, é isso aqui. Eu queria saber o que você acha em relação a isso. Primeiro que eu acho assim, a gente tem dois lados, né? Tem pessoas que usam de forma indiscriminada, esquecendo que muitos medicamentos que a gente usa vêm de produtos naturais. Sim. Né? Que o princípio ativo é isolado, mas vem de um produto natural. E aí você vai lá e usa aquele produto natural de forma indiscriminada e esquece que ele pode ser tóxico, que você pode ter um troço, morrer, né? E usa. Tem muitas pessoas que usam. E tem esse outro lado das pessoas que tem preconceito, né? Eu acho que a gente tem uma riqueza muito grande que a gente não pode fechar os olhos. E que são eficientes e que funcionam. E qual que é o nosso papel como cientista, ainda mais no interior do Brasil? É observar coisas populares, tradicionais, e provar que aquilo realmente tem efeito. Ou que aquilo ali é só coisa da cabeça da pessoa e tá bom, também funciona, né? Se ela pensar positivo, né? Vai que funciona, né? Então, assim, é o nosso papel. É mostrar isso. A riqueza que a gente tem, a gente não pode fechar os olhos para ela. E essa riqueza da tradição mesmo, das pessoas. A universidade, ela por muito tempo, e até hoje ainda ela se distanciou muito da população. Fica aquela coisa assim, ó, sabe? A gente tá no Olimpo, nós somos os deuses do Olimpo, e os réis mortais. E não pode... Porque a gente tira o nosso conhecimento do popular, né? E a gente, melhorando o que a gente conhece, a gente pode melhorar a vida do... Então, essa interação é importante, né? E a gente tem essa dificuldade também, muito grande de fazer. E eu acho que a maioria das pessoas não tem noção o tanto que a gente é alvo de marketing. Eu fui fazer uma visita com os alunos às indústrias farmacêuticas do Polo de Anápolis, Goiânia, que é um dos maiores do Brasil em relação à produção de medicamentos, né? E eu fiquei surpreso quando eu descobri que as indústrias, o que determina a linha de produção dentro de uma indústria farmacêutica não é assim, eu vou ver o que está saindo mais lá, consultar as farmácias, a saída, a demanda que está vindo. Não, o marketing direciona aonde a linha de produção já vai, porque o marketing já está trabalhando para vir um novo medicamento, ou uma nova tendência, ou tem algo que são sazonais. A importância do marketing nisso. E eu acho que a gente não tem noção tanto que a gente é alvo sem saber de marketing. Então, os medicamentos, muitas indústrias farmacêuticas, assim, elas... algumas, né, são relutantes aos genéricos, principalmente quando você não tem uma marca. E o poder, qual o valor de uma marca? O valor de uma marca para a opinião das pessoas é muito importante, né? E a gente tem várias coisas, né? Eu não sei, da minha época, hoje está mudando um pouco, mas da minha época eu lembro que tinha a Bombril, que não é esponja de aço. A marca Bombril se tornou o nome do produto. Que boa também. Que boa. A Xerox, não é a fotocopiadora, é o nome da... Então, que valor, é imensurável o valor disso, né?
Então, quando você não tem uma marca, às vezes você não agrega valor. E os produtos naturais, às vezes, não tem esse marketing, esse lobby todo, e a gente não é influenciado, e às vezes a pessoa não valoriza isso, que é meio de cultura. É cultura. E aí eu acho que muitas das pessoas a gente fala, não, eu não sou. E aí quando você vê algumas táticas de marketing, você, rapaz, não é que é interessante. Você vê até, meus filhos estavam estudando cores. Ele tem aula de artes. Eu falei, meu Deus, meu filho tem artes, robótica, umas disciplinas que eu nunca imaginei. Aí minha filha, de 9 anos, falando as cores. Por que que restaurante tem cores? Aí cores frias, cores quentes, o porquê disso, até em relação ao apetite, os produtos dentro de um supermercado, eles não são feitos aleatoriamente, ele tem uma passagem para você ficar mais tempo ali, então tem todo um jogo que você está sendo, não vou dizer enganado, porque ali está usando as técnicas que mas a gente não se vê nisso. E o produto natural não tem isso. Então, às vezes a gente fala de acessibilidade, popularização, mas não tem esse outro lado. A gente precisa melhorar isso, porque a gente tem produtos, e isso a gente vê quando a gente começa a trabalhar com produtos naturais, que às vezes você pega o princípio ativo e testa, ele tem um resultado, mas se você pega o produto bruto, né, que seria a planta, né, inteira, ou só a folha, né, mas pega a planta, às vezes o resultado é muito melhor. Por quê? Porque ela tem outros princípios ativos associados que juntos fazem, às vezes, um efeito melhor do que se você separar. Um exemplo é o látex. Um monte de gente tem alergia, fala que tem alergia a látex, né? E aí, a tendência é fazer a borracha sem as proteínas alergênicas. Só que para cicatrização, a gente já viu, e tem alguns estudos mostrando isso, que as proteínas alergênicas é que são boas nessa parte da cicatrização, e não outros componentes. Então, se você separar, acaba não sendo tão benéfico do que você manter junto. E aí, por exemplo, se você usa um produto natural que controla a inflamação, você pode diminuir esse potencial alergênico. Entendeu? Legal. É questão de você trabalhar isso e mostrar que aquele produto, às vezes, todo é melhor do que ele separado. E produto natural, a gente tem vários que tem efeitos muito bons. Tem muito chazinho aí que o povo fala, chazinho não serve pra nada. Serve, né? Por isso que, por exemplo, os óleos essenciais ultimamente têm ganhado muito espaço. Porque tem gente que tem visto resultados muito bons. E o óleo essencial, o que que é? É feito a partir do produto natural, é um óleo da planta bruta, não é um princípio ativo, né? E uma coisa que no mundo atual pode dificultar é em relação às fake news, esses fontes de informações assim aleatórias, a pessoa não sabe aonde procurar. Por isso que estamos aqui, o podcast Prova com Consulta, uma fonte de pessoas, né? Projetamos aqui publicações científicas que comprovam esse bate-papo que a gente está tendo, né? Fundamenta isso. Mas, Paula, indo para nossas perguntas finais, a gente mencionou aí a importância que você mesmo vê, principalmente para a gente direcionar o uso em humanos da parceria público e privado. Mas falando do lado público, né, essa contrapartida, vou até projetar de novo aqui, você falou que teve para a construção, para toda essa visibilidade popular, para as publicações científicas em revistas todas internacionais, você teve apoio financeiro. Foi fundamental, ou teria outra forma de você atingir esses resultados sem esse aporte financeiro que teve do estado de Mato Grosso? Não, foi fundamental, assim. Eu comecei sem apoio financeiro, né? Quando eu comecei em 2013, foi sem apoio financeiro. Aí a gente começou com coisas que eram mais simples, que a gente tinha o equipamento que dava para fazer aqui, sabe? A gente foi adaptando algumas metodologias e tudo mais. Mas para a gente publicar em revistas mais, né, conceituadas, que dão que tem um fator de impacto muito maior, né?
a gente precisou desses apoios financeiros. Não só para comprar reagente, mas para grandes equipamentos, né? A FAPEMAT financiou o CPMUA em equipamentos como cromatógrafo, que a gente vai começar a usar para ver fazer controle de qualidade dos extratos, né? Que a gente compra, para a gente ver se tem como escalonar, né? Fazer esse tipo de coisa. Então, você precisa ter controle de qualidade. Sem isso, sem esse apoio da FAPEMAT, que ele tem dado tanto na minha pesquisa quanto para o CPMUA, e se não fosse o CPMUA, a gente teria de dificuldade de fazer o que a gente faz hoje. Com certeza. E até pra gente não... Porque pra gente parece óbvio, mas deixar bem claro e evidente que além do órgão de fomento, a gente também tem a colaboração da Universidade Federal de Mato Grosso, que dá o espaço físico, o FINEP, um financiamento do governo federal que dá verbas para estruturação, dá o espaço. A UFMT paga o salário dos pesquisadores. O pesquisador, ele não ganha mais por estar fazendo isso, né? Ele continua dando aula, continua a pós-graduação e faz pesquisa. Faz isso, tudo isso com o mesmo salário da UFMT. Então, ela proporciona esse salário. Daí, aos outros órgãos, dá condições de você trazer inovações e condições não só para comprar equipamento, estrutura também, mas bolsa também, para a gente ter mão de obra qualificada para ajudar a gente nisso. Porque a gente, com esse monte de coisa que a gente como docente faz, né, dá aula e faz mais isso, mais aquilo outro, a gente não tem tempo de ficar 24 horas dentro de um laboratório. A gente tem os nossos alunos, os nossos parceiros, que fazem com que o trabalho saia. Esses trabalhos todos saíram graças a vários alunos que eu tive e que se dedicaram para isso, né? Para fazer esse projeto sair. Muitos deles sabem falar muito melhor do trabalho do que eu. Então, tem essa questão, né? De ter esse apoio financeiro também para auxiliar os recursos humanos. Que é outro ganho, né? Como a gente citou, você já orientou mais de 20 alunos, então fora o resultado, você também promove a qualificação de profissionais para o Estado e para o país, né? Agora, em relação à sua pesquisa, né? A gente já tinha comentado anteriormente, né? Que desde 2013 que você atua nessa linha. Agora, pensando futuramente, assim, qual o principal sonho voltado a essa pesquisa, assim? O que você pensa no futuro que pode se formar, né? Se você pode até ser aplicado em outros tipos de doenças de pele também? Ou, assim, qual o ponto final que você... Assim, ponto final não, mas, assim, o sonho, principal sonho, assim, de meta. Às vezes fica bilionária também. Você leu minha mente. Eu quero ficar rica, não, me brincando. Eu quero ser que nem um Pasteur, que ficou rico em vida. Não quero ser esse pesquisador que fica famoso depois de morrer, não. Não tem graça. Não tem graça, quero ficar rica em vida. Não, tô brincando. Mas assim, a gente tem, e aí com ex-alunos que participaram ativamente desse processo, um dos nossos objetivos é abrir uma empresa. Uma empresa que produza esse material. Porque qual que é o meu sonho de verdade? É ver isso no mercado, gente. É ver as pessoas usando. Porque pra que eu vou fazer um negócio que é pra eu guardar na minha gaveta? Eu não quero isso, né? Eu acho que... eu vou fazer um paralelo, assim, que eu não sou longe de ser, mas eu fico pensando igual um artista. O artista é bom, o ganho, mas você entrar no palco e ver milhares de pessoas cantando uma música que você escreveu dentro do seu quarto, é a mesma coisa, assim, fazer um medicamento e você vê, e pessoas, assim, você vendo mudar a vida de pessoas através de um material sua, é uma gratificação que não tem preço. Eu imagino que, nossa, algo deve ser... E assim, eu gosto muito da pesquisa básica, não vou falar pra vocês que eu não gosto não, porque o meu início de carreira foi com pesquisa básica, né? Agora eu tô indo mais pra aplicada, mas... Eu trabalhei muito com pesquisa básica, eu adoro. Mas qual que é o que sempre me chamou a atenção na aplicada? É ver isso sendo aplicado, né? Então, meu sonho é isso ser aplicado. Se eu ficar rica nesse processo, aí beleza, maravilha. Mas se não, tudo bem. O que eu quero... Tanto assim, que o primeiro produto falaram assim, por que você não patenteou, não sei o quê? Ai, gente, primeiro que fazer patente é muito complicado e eu não tava com preguiça na época. E segundo que o meu objetivo é ver as pessoas mesmo usando, não é... Sabe?
eu quero melhorar a qualidade de vida dos outros. Pode ser utópico isso, mas, gente, eu sou aquariana, né? O povo que é utópico. Não adianta dizer que não é. Paula, muito obrigado por esse tempo seu. Foi um prazer e também me senti uma criança aqui. Muitos aprendizados, né? Muito feliz, assim, de ver quão próspero isso já é e pode se tornar mais. Muito feliz também da gente ter a oportunidade de mostrar para a sociedade produtos que são pensados, né, às vezes, e tendo foco para chegar na população em geral, que esse tipo de produto, né, vou dizer que é nem no estado, né, para o mundo isso pode se tornar. Então, muito obrigado por você trazer isso para a gente popularizar ainda mais os seus resultados. Se você ficar rica e milionária, você lembra do nosso podcast. Pode deixar. A gente precisa aumentar o número dos nossos patrocinadores. Com certeza. A FAPEMAT é uma parceira, também nos ajudou também nesse projeto, junto com o FMT pela estrutura. Então, agradecer também os órgãos de fomento. E obrigado, meu parceiro. Obrigado, Vitor. A gente encerra por aqui esse programa, pedindo de novo, se vocês acham que esse conteúdo agrega algum conhecimento, alguma novidade para vocês, de vocês seguirem nosso canal, encaminhar para amigos e familiares esse episódio. E é isso. Espero vocês no nosso próximo programa. Até mais, pessoal.